Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje o episódio 89. E hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente. A gente vai falar sobre o magnésio. O magnésio, que é um mineral de extrema importância para o nosso cérebro, nossos ossos, nossos músculos e o nosso rim. E ele tem uma importante relação na formação e, na verdade, na inibição dos cálculos renais. Mas é um mineral que ele é subestimado na formação dos cálculos renais. Então eu queria trazer para vocês esse episódio para a gente falar tudo sobre o magnésio, todos os impactos que ele pode ter na nossa vida e a importância nos formadores de cálculo renal. Então, sem mais delongas, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador, e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso podcast. E antes de passar para o tema do episódio propriamente dito, eu vou trazer aqui para vocês, como sempre, a frase do episódio. E a frase do episódio de hoje, para trabalhar nessa parte da prevenção, que a gente usa o magnésio, eu vou trazer o seguinte provérbio, que é bem usado no Brasil. É melhor prevenir do que remediar. Ou seja, a prevenção é melhor do que o tratamento. E eu fui atrás da origem desse provérbio. Na verdade, esse provérbio tem a primeira vez que ele foi usado, o uso mais antigo dele, foi no romance Rory O'More, do novelista irlandês Samuel Lover, em 1837. E a frase que ele usou foi "Better safe than sorry", ou seja, melhor seguro do que depois correr atrás do prejuízo. Então, você vê que esse provérbio tem uma origem bem antiga e não poderia ser mais atual, né? É melhor prevenir do que remediar. E eu vou falar para vocês tudo sobre o magnésio e como ele ajuda na prevenção dos cálculos renais. Antes de passar também para o episódio, eu queria fazer alguns agradecimentos, em especial as pessoas que têm interagido conosco nas redes sociais: a Joana DF, Mário Coloni, Luciana Cesari, Magda Dornelas e Rodrigo Moschetti. Queria agradecer muito as perguntas, as interações, os elogios que as pessoas têm feito conosco nas redes sociais, no Instagram, no próprio LinkedIn, algumas pessoas no TikTok e através do meu site, né, e através das plataformas de podcast. Vamos passar para o tema do episódio, então. Para que serve o magnésio, né? Então, o magnésio, ele é, para vocês saberem, o quarto mineral mais abundante no nosso corpo. Ele só perde para o cálcio, para o sódio e para o potássio, né? Todo mundo conhece o sódio, o potássio e o cálcio. O magnésio, as pessoas relevam muito, subestimam a importância dele. Mas o magnésio, ele está principalmente no nosso corpo concentrado no esqueleto e nos músculos. Mas ele também é bem encontrado na natureza, inclusive na água, em alguns medicamentos, suplementos e em alimentos, tá? O magnésio, ele é essencial para a nossa vida. Ele participa de mais de 300 reações químicas no nosso corpo. E nessas reações químicas, principalmente na geração de energia. A nossa mitocôndria, né, que é a estrutura que produz a energia, para ela transformar o ADP em ATP, não sei se vocês lembram disso da biologia, então para produzir a molécula de energia, ela precisa se ligar ao magnésio, tá? Então, a respiração celular e a geração de energia são altamente dependentes do adequado nível de magnésio no nosso sangue, tá? Além disso, ele é muito importante na produção de hormônios sexuais, por exemplo, a testosterona,
E assim, dessa forma, o magnésio ele é usado no nosso corpo inteiro, pelos ossos, pelos músculos, pelo cérebro. Então, o magnésio tem vários benefícios, né? Nas funções musculares, nervosas, ajuda na regulação da pressão arterial, no sistema imunológico e, consequentemente, a falta do magnésio pode afetar essas funções. Quais que são os benefícios de deixar o magnésio em níveis séricos, né, níveis normais no nosso sangue? Ele potencializa as funções do cérebro, ajuda no alívio do estresse, tem vários estudos que mostram que ele diminui a ansiedade e a depressão, ajuda na prevenção da osteoporose, como eu falei nos ossos, né? Ele reduz o risco de hipertensão e doenças cardíacas, ajuda na prevenção de enxaqueca e dores de cabeça, auxilia nas funções musculares. Alguns estudos falam que ele ajuda no tratamento do diabetes e pode amenizar ainda cólicas menstruais, TPM e também ajuda no trato digestivo, combatendo a azia e a má digestão. Portanto, os sintomas que podem aparecer pela falta de magnésio do organismo são seria a falta desses benefícios que eu trouxe para vocês. Então, um adulto saudável ele precisa de mais ou menos 310 a 420 miligramas de magnésio por dia. Tá? Quando a gente vai repor um magnésio, a gente usa geralmente 200 miligramas, né, para chegar nesse nível que as pessoas precisam de 310 a 420. E quais são os sintomas, né? O que eu posso apresentar de sintoma que eu estou com falta de magnésio no sangue, tá? Tô falando aqui do sangue. Então, alteração do sistema nervoso, depressão, tremor, insônia, insuficiência cardíaca, osteoporose, pressão alta, né, hipertensão, diabetes, tensão pré-menstrual, cãibras, falta de apetite, sonolência e falta de memória. Então você vê que os sintomas eles não são específicos, né? Tem vários outras doenças, outros minerais que podem contribuir para esses sintomas. Então o médico ele tem que ter uma alta suspeição clínica e a gente deve dosar sim o magnésio no sangue do paciente. E eu doso sempre o magnésio no sangue e na urina dos meus pacientes com cálculo. Eu vou falar mais para frente da importância do magnésio na nossa urina. O que pode levar, mas doutor, o que pode levar a uma baixa do magnésio no sangue, né? E tem vários possíveis fatores que podem levar a uma queda do nosso magnésio. Então, primeiro é a falta de ingesta, né? Se a gente ingerir magnésio de forma insuficiente na nossa dieta, ele pode não ser suficiente para repor o que a gente está gastando. A atividade física exagerada, e aqui exagerada é um termo muito subjetivo, né? Mas a atividade física extrema, pelo uso do magnésio, como eu falei, na geração de energia, sem a adequada reposição desse nutriente, também pode levar a uma queda no sangue. Picos de estresse, de ansiedade, excesso de álcool, de cigarro também podem ajudar. Então você vê quantas coisas podem baixar o magnésio no nosso sangue. Isso sem contar alguns medicamentos, né? Alguns medicamentos que são muito usados na prática clínica por várias doenças podem levar a uma queda do magnésio. Entre eles, os antihipertensivos tiazídicos, então as hidroclorotiazidas, alguns anticoncepcionais, o Lasix, que é a furosemida, que é um diurético, a ciclocerina e as tetraciclinas, que esses são antibióticos. Então, alguns medicamentos, quando a gente começa a usar, e aqui nos formadores de cálculo renal, às vezes a gente usa a hidroclorotiazida, né? A gente tem que lembrar que isso pode baixar o magnésio no sangue do paciente. Agora, vamos falar especificamente aqui, né, para o meu público do podcast, dos meus pacientes, que são os pacientes com cálculo renal. Qual que é o papel do magnésio na formação dos cálculos, né? Isso é muito pouco discutido, tá, em congressos. Eu vejo poucos urologistas investigarem isso nos pacientes e eu acho um equívoco. Acho que a gente tem que pesquisar. Tem paciente que a gente não consegue descobrir a causa e, no fundo, a gente deveria estar olhando para o magnésio. A gente sabe que o principal inibidor dos cálculos renais é o citrato, mas ele não é o único, né? O magnésio também é o inibidor dos cálculos renais. Então, a gente tem que lembrar que 3 a 5% do magnésio
que é filtrado pelo sangue no rim, ele é excretado na urina. E ele tem esse efeito inibidor na formação de cálculos. Como? Ele inibe a cristalização, depois a nucleação e inibe o crescimento do cálculo de oxalato de cálcio. Então a gente tem vários estudos que mostram que pacientes que têm baixa do magnésio na urina, eles têm um risco aumentado de formação de cálculo. A gente usa também alguns índices, às vezes, que é a relação do cálcio na urina com o magnésio na urina. Quanto maior essa relação, né, cálcio sobre o magnésio, ou seja, quanto maior o cálcio na urina proporcionalmente ao magnésio, maior a supersaturação do oxalato de cálcio e maior a formação dos cálculos renais. Lembrar também que quando o paciente tem cálculo renal e tem o cálcio alto na urina, a gente tem que fazer uma investigação, mas às vezes a gente usa a hidroclorotiazida, né, ou os diuréticos tiazídicos para baixar o cálcio na urina. E como eu disse, o hidroclorotiazida ela pode levar a uma baixa do magnésio na urina. Então, apesar de baixar o cálcio, pode baixar também o magnésio. Então, a gente tem que lembrar de ficar de olho nisso para repor o magnésio nesses pacientes, caso isso aconteça. Tá certo, mas ok, identifiquei que meu magnésio está um pouco baixo no sangue, na urina. Será que eu consigo repor com alimentos sem suplemento? A resposta é sim. Muitas vezes a gente pode tentar repor com alimentos, só que aqui eu queria fazer uma observação muito importante e eu vejo que isso é muito pouco abordado em todos os artigos que eu li, em todos os sites que eu entrei também. A gente vê que os alimentos que a gente pode usar para repor magnésio, a gente tem que tomar um cuidado, porque a maior parte deles são alimentos ricos em oxalato. Então, nos pacientes que a gente está tentando repor magnésio por causa da formação de cálculo renal, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar no consumo de alimentos com oxalato. Mas, de forma geral, quais são os alimentos ricos em magnésio? Nós temos as leguminosas, como o feijão e a lentilha, as oleaginosas, né, as amêndoas, a avelã, castanha do caju e castanha do Pará. Essas são ricas em oxalato, como eu falei, tem que tomar cuidado. Os grãos integrais, como aveia, trigo integral e arroz integral. As sementes de abóbora e girassol. De frutas, a gente pode usar a banana prata, o kiwi e o abacate. Dos vegetais, o brócolis, a abóbora, a couve, espinafre. Lembrando aqui também que as verduras verdes escuras também são ricas em oxalato. Os laticínios, então leite, iogurte, derivados, isso não tem problema nenhum para os formadores de cálculo renal. E carnes, mas também a gente pode usar o café e o cacau. Lembrando que o café e o cacau também são ricos em oxalato. Então você vê que grande parte dos alimentos que a gente pode usar para tentar repor o magnésio são ricos em oxalato, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Acho que a banana prata, o kiwi, o abacate, a semente de abóbora, de girassol e os laticínios e as carnes são os alimentos que a gente pode usar com um pouquinho menos de medo, mas não são os mais ricos, tá? Os mais ricos em magnésio realmente são o feijão, a lentilha, a amêndoa, a avelã, castanha do caju e castanha do Pará. Então a gente tem que usar com cuidado. Ah, doutor, mas então estou com medo de repor com alimento, vamos passar direto pro suplemento, via oral. E aqui o suplemento via oral, eu vou falar para vocês alguns tipos que a gente tem disponível no mercado, no Brasil e no mundo, e cada um tem um benefício, tá? Eu vou dizer já direto para vocês que o suplemento mais encontrado no mercado é o cloreto de magnésio, mas ele não é o ideal, tá? Ele é barato, mas o cloreto de magnésio ele tem alguns benefícios, melhora a absorção da vitamina D e a biodisponibilidade, melhora o sistema imune, mas ele tem, como ele é meio laxativo, então ele pode desenvolver diarreia e também não tem um gosto muito ruim. Então, cuidado com o cloreto de magnésio para não dar nenhum distúrbio intestinal. Da mesma forma, tem o óxido de magnésio. Ele também tem alta estabilidade e pouca solubilidade em água
e também ele pode ser usado como antiácido e laxante. Então a gente usa pouco na prática clínica. Qual é o que eu uso com maior frequência? O citrato de magnésio. Por quê? Porque além do magnésio tem o citrato, então eu estou repondo dois componentes inibidores da formação de cálculo ao mesmo tempo. Até algumas empresas já estão comercializando, tá? Então, o citrato de magnésio é um magnésio ligado ao ácido cítrico, e esse é uma forma muito biodisponível do magnésio, pode ser facilmente absorvido pelo intestino, é usado via oral, tá? Em geral, os magnésios que não são quelados, que a gente fala, a gente prefere usar longe da alimentação, tá? Então, a gente passa 1 a 2 vezes por dia, geralmente uma dose de 200 miligramas. E tem outros benefícios do citrato de magnésio. Alguns estudos sugerem que ele pode ser usado como calmante, tá? Para tratar ansiedade, depressão, mas isso é um pouco discutível na literatura. Então eu queria deixar claro para você aqui que na urologia o magnésio mais usado é o citrato de magnésio. Você pode comprar pronto ou pode mandar manipular. Não costuma ter um impacto grande no trato gastrointestinal e costuma ser o suficiente para atingir o objetivo de aumentar o magnésio na urina. Eu vou citar rapidamente outros tipos de citrato de magnésio para vocês saberem, né? Existem os magnésios quelados, que são o dimalato, que ele é ligado ao ácido málico. Tá? Ele é muito usado para aumentar a energia e a disposição. Tá? Ajuda na redução de estresse, ansiedade, tem comprovada eficácia na redução de arritmias e dores no peito, ajuda na memória e reduz a insônia. Agora, para quem quer usar o magnésio que tem maior benefício para o cérebro, é o magnésio treonato, né, que ele é ligado ao ácido treônico. É a forma altamente absorvível do magnésio e ele tem capacidade de passar a barreira hematoencefálica. É um dos magnésios que possui a maior concentração assim dentro do cérebro, né? Então ajuda a combater dor de cabeça, problemas ligados ao sistema nervoso central. Tem alguns estudos falando até para o tratamento de estresse, ansiedade e de Alzheimer. Os neurologistas gostam muito do magnésio treonato. Além disso, a gente tem o magnésio taurato e tem o magnésio glicinato ou bisglicinato, que também é um magnésio quelado. No meu site eu vou deixar todos esses tipos de magnésio, tá? Para vocês verem o benefício de cada um, mas para os formadores de cálculo renal, o mais indicado é o cloreto de magnésio. Lembrando que o ideal é o uso de 1 a 2 vezes por dia, e os que não são quelados, né? Eles devem ser usados longe da alimentação. O ideal é isso. A dose recomendada é em torno de 200 a 250 miligramas, né, para os adultos. Isso pode variar um pouquinho de acordo com a idade e com as grávidas. Eu não quero aqui que isso seja usado como recomendação, tá? Cada um tem que ver com o seu próprio médico, urologista, qual é a dose ideal de magnésio para você. Então, acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada aqui em todos os tipos de magnésio, qual é a importância dele. Espero que tenha conscientizado vocês de todos os sintomas que ele pode gerar, a ausência dele no sangue, né? E que na falta dele no sangue pode culminar com a falta dele na urina, né? E isso pode favorecer a formação de cálculos renais, já que ele é um inibidor da formação de cálculos renais. Ele é considerado um inibidor secundário, abaixo do citrato, mas não considero ele pouco importante. E eu tenho visto com uma frequência razoável no consultório pacientes com magnésio baixo na urina. E a gente tem sim que repor esse magnésio. É simples, não é caro e tem poucos efeitos colaterais, principalmente quando a gente usa o citrato de magnésio. Não que os outros tipos de citrato não possam ser usados, né? Então, em pacientes mais idosos, às vezes eu dou o magnésio treonato, né? Ou algum dos outros dos quelados. Mas, em geral, os quelados eu deixo para quem é mais jovem, faz mais exercício. Para quem está no meio do caminho de idade, geralmente eu uso mesmo o citrato de magnésio, e para os idosos o treonato.
para tentar melhorar também a função psíquica, né? Bom, é isso, pessoal. Lembrando sempre que esse episódio aqui vai estar dentro do meu site, no www.ourologista.com.br/podcast/episódio 89. Vai estar também disponível em todas as plataformas de podcast. Você pode ouvir onde você tiver preferência. Na plataforma da Apple, se quiser deixar uma nota para a gente, um recado. Mas também está disponível no Deezer, no Spotify, no podcast da Google, da Amazon, onde vocês gostarem de ouvir, esse episódio vai estar disponível. Peço sempre que compartilhem os nossos episódios. Se fizer sentido compartilhar com alguém que vocês conhecem, compartilhem. A gente quer levar conhecimento ao maior número de pessoas possível. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos e a gente se encontra por aqui daqui a 2 semanas. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.